Quarta parte do 6º capítulo do manuscrito História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Seis dias se foram em visitas às principais maravilhas de Roma, e no 7º dia avistei a maior de todas, Leão XIII. Esse dia era ao mesmo tempo objeto dos meus desejos e de meus receios. Dele dependia a minha vocação, pois não chegara a resposta que me devia vir do senhor bispo, e por carta vossa, minha mãe, ficara sabendo que já não estava muito propenso a meu favor. Por conseguinte, minha única tábua de salvação era a permissão do Santo Padre, mas para a conseguir, seria mister impetrá-la. Seria necessário ter a coragem de falar ao Papa diante de todo o mundo, e tal pensamento me fazia tremer. O que padeci antes da audiência, só o bom Deus o sabe, e também minha querida Celina. Nunca esquecerei a parte que tomou em todas as minhas provações. Parecia que minha vocação se identificava com a dela. Nosso amor recíproco era notado pelos sacerdotes da peregrinação. Uma noite, encontrando-nos em um grupo tão numeroso que havia falta de cadeiras, Celina tomou-me sobre os joelhos e nos entreolhávamos tão gentilmente que um sacerdote exclamou: "Como elas se estimam! Oh, as duas irmãs nunca poderão separar-se." Sim, nós nos amávamos. No entanto, nossa afeição era tão pura e tão vigorosa que o pensamento de separação não nos conturbava, por sentirmos que nada, nem sequer o oceano, nos poderia distanciar uma da outra. Celina via com tranquilidade de espírito o meu barquinho atracar na praia do Carmelo, e resignava-se a demorar o tempo que Deus quisesse no tempestuoso mar deste mundo, certa de chegar por sua vez até a margem, objeto de nossos desejos. Domingo, dia 20 de novembro, depois de nós termos trajado de acordo com o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto, com mantinha de rendas para cobrir a cabeça e adornada com um medalhão do Leão XIII, pendente de uma fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na capela do soberano pontífice. Às 8 horas, tivemos uma profunda emoção quando vimos entrar para a celebração da Santa Missa. Depois de abençoar os inúmeros peregrinos reunidos em torno de si, subiu aos degraus do sagrado altar e mostrou-nos por sua piedade, digna do vigário de Cristo, que era realmente o Santo Padre. Meu coração batia com veemência e minhas orações eram muito ardentes no momento que Jesus descia entre as mãos de seu pontífice. Estava, todavia, cheia de confiança. O Evangelho do dia continha as fascinantes palavras: "Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do meu Pai dar-vos o reino." Não, medo é que não tinha. Esperava que o reino do Carmelo, dentro em breve, seria a minha pertença. Não me ocorriam então as outras palavras de Jesus: "Eu vos preparo meu reino, da mesma forma que meu Pai mo preparou." Isto quer dizer: eu vos reservo cruzes e provações. Assim sereis dignos de possuir o reino pelo qual suspirais. Já que foi necessário que Cristo sofresse e assim entrasse em sua glória, se desejais ter lugar lado a lado com ele, bebei do cálice que ele próprio bebeu. Tal cálice me foi apresentado pelo Santo Padre, e minhas lágrimas mesclaram-se com a amarga bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graça, que se seguia à de sua santidade, começou a audiência. Estava Leão XIII sentado numa grande poltrona,
enxergava simplesmente uma batina branca, uma murça da mesma cor e apenas o solideu na cabeça. Em seu redor achavam-se cardeais, arcebispos e bispos, mais divizeios só do modo geral, por estar toda atenta ao Santo Padre. Passamos diante dele em procissão. Cada peregrino ajoelhava por sua vez, beijava o pé e a mão de Leão XIII, recebia a sua bênção e, por etiqueta, 2 guardas nobres lhe davam um toque, indicando-lhe assim que o levantasse ao peregrino, pois me exprimo tão mal, podendo-se julgar que a referência era ao Papa. Ao recinto pontifício estava bem decidida a falar, mas senti minha coragem esmorecer quando avistei-os Monsenhor Reveroni à direita do Santo Padre. Quase que no mesmo instante nos comunicaram de sua parte que proibia falar a Leão XIII, senão a audiência se prolongaria por demais. Virei-me para minha querida Celina a fim de pedir sua opinião. Fala, disse-me ela. Daí a pouco estava eu aos pés do Santo Padre. Depois que lhe beijei o pé, ele estendeu-me a mão, mas em vez de beijá-la, juntei as minhas e, erguendo para seu rosto os olhos marejados de lágrimas, bradei: Santíssimo Padre, tenho que vos pedir uma grande graça. Então o soberano pontífice curvou a fronte para mim, de sorte que meu rosto quase roçava no seu, e vi seus olhos negros e fundos fixar-se em mim, querendo, ao que parecia, penetrar até o fundo de minha alma. Santíssimo Padre, disse-lhe, em honra do vosso jubileu, dai-me a permissão de entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade. A emoção certamente fizera minha voz tremer. Por isso, voltando-se para Monsenhor Reveroni, que entre surpreso e descontente me fitava, disse ao Santo Padre: não estou entendendo muito bem. Tivesse o bom Deus permitido, fácil seria o Monsenhor Reveroni alcançar-me o que eu desejava, mas era a cruz e não consolo, o que ele, o bom Deus, queria dar-me. Santíssimo Padre, respondeu o vigário-geral, é uma criança que deseja entrar para o Carmelo aos 15 anos de idade, mas os superiores examinam a questão no momento. Pois então, minha filha, tornou a falar o Santo Padre, olhando para mim com bondade, fazei o que os superiores vos disserem. Apoiando-me então com as mãos em seus joelhos, tentei um derradeiro esforço e falei com a voz suplicante: ó Santíssimo Padre, se vós disserdes que sim, todo mundo certamente quererá de boa vontade. Ele fitou-me com firmeza e proferiu essas palavras, acentuando cada sílaba: vamos lá, entrareis se o bom Deus o quiser. O timbre de voz tinha algo de tão penetrante e tão convincente que ainda me parece tê-lo ao ouvido. Animada com a bondade do Santo Padre, queria continuar a falar, mas os 2 guardas nobres deram-me um toque delicadamente que me levantasse. Vendo que não adiantava, tomaram-me pelos braços e Monsenhor Reveroni ajudou-os a erguer-me, pois eu continuava ainda com as mãos juntas, apoiadas nos joelhos de Leão XIII. E foi a força que me arrancaram de seus pés. No momento em que eu era assim tirada, o Santo Padre pôs a mão sobre meus lábios e ergueu-a depois para me deitar a bênção. Então meus olhos encheram-se de lágrimas e Monsenhor Reveroni teve a oportunidade de contemplar pelo menos tantos diamantes quanto tinha visto em Bayeux. Os 2 guardas nobres levaram-me carregada, por assim dizer, até a porta, onde um outro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina, vindo atrás de mim, fora testemunha da cena que acabava de desenrolar-se. Quase tão comovida quanto eu,
teve ainda assim a coragem de pedir ao Santo Padre uma bênção para o Carmelo. Monsenhor Reverone respondeu com voz descontente: já está abençoado o Carmelo. O bondoso Santo Padre tornou a falar com carinho: sim, já tem a bênção. Antes de nós, papai viera prostrar-se aos pés de Leão XIII, junto com os homens. Monsenhor Reverone foi muito gentil para com ele, apresentando-o como pai das duas carmelitas. O soberano pontífice, em sinal de particular benevolência, impôs a mão sobre a veneranda cabeça de meu querido rei, percebendo assim que o marcava com um selo misterioso com o nome daquele de quem é verdadeiro representante. Agora que o pai de 4 carmelitas está no céu, já não é a mão do pontífice que repousa sobre sua fronte e lhe profetiza o martírio. É a mão do esposo das virgens, do Rei da Glória, que faz resplandecer a cabeça de seu fiel servidor, e jamais deixará a mão adorada de repousar sobre a fronte que glorificou.